Boa noite, bom dia, boa tarde a todos. O que a gente queria falar hoje é um assunto muito cotidiano, uma coisa que acontece no nosso dia a dia e todo mundo infelizmente acaba fazendo isso. Fala o Talmud, a pessoa, se ela não presta atenção nos atos dela, mais precisamente na fala dela, ele acaba fazendo de uma maneira ou de outra. Essa proibição é a proibição da fofoca ou da blasfêmia, que tem a ver uma coisa com a outra, que nem nós vamos explicar. O que a gente vê na nossa Torá é que existiam 3 irmãos, os maiores 3 irmãos da história da humanidade: Miriam, Moshe e Aaron. Moshe era a pessoa, o rei, digamos, de Am Israel, o grande Navi, o grande profeta de Am Israel. Ele trouxe a Torá para esse mundo. Aaron era o Cohen Gadol, o grande sacerdote, e Miriam era uma leviá. Ela representava todas as mulheres do povo de Israel. 3 irmãos. Conta a Gemara pra gente, o Talmud fala que Moshe, ele se separou da esposa dele. Ele falava com Hashem a cada minuto. Existem leis de pureza e impureza no povo de Israel. E ele falou que se eu ficar sempre com a minha mulher, pode ser que eu vou estar impuro em alguma hora que Hashem quiser falar comigo, então é melhor eu me separar dela. Ele se separou da esposa dele. Depois de um tempo, Miriam viu que a esposa dele parou de vestir roupas bonitas, parou de se maquiar, claro, dentro da casa dela, dentro da tenda de Moshe Rabbeinu, parou de se maquiar. E ela pergunta para a esposa dele: por que você não está mais se maquiando? E aí ela fala, não, começou a inventar desculpa, que ali no final ela falou que eles se separaram. Miriam foi falar com Aaron, o irmão deles, e ela fala o seguinte: Aaron, você escutou que Moshe se separou da esposa dele? E eu não entendo, por acaso só ele é um profeta? Nós também somos profetas, e nós não nos separamos das nossas esposas, eu do meu marido, você da sua esposa, porque ele se separou. Essas foram as palavras que ela falou. Naquele momento, no mesmo segundo, quando ela terminou a frase, Hashem falou para os 3 de uma vez, para Moshe, Aaron e Miriam: venham agora para a tenda da comunhão, onde fica o tabernáculo, o Aron HaKodesh. Quando eles entram, Hashem fala: Moshe, espera lá fora, por favor. Moshe sai, fala Hashem para Miriam e para Aaron: como vocês não tiveram medo de falar do meu escravo Moshe Rabbeinu? Como é possível que vocês vão falar sobre Moshe Rabbeinu? Saibam vocês que Moshe Rabbeinu, ele não é um profeta comum. Todo profeta, ele vê através de sonhos, ele vê através de alegorias, mas Moshe, ele vê a minha imagem, na medida do possível, claro, entre aspas, mas ele vê a imagem de Hashem, ele fala com Hashem quando ele quer. Fala o Pasuk: Bekol beiti ne'emanu, em toda a minha casa ele pode entrar, ele tem passe livre de entrar na minha casa, fala Hashem para Miriam. Como vocês não temeram falar do meu escravo? Naquele momento, Miriam fica com lepra, e ela é obrigada a sair do acampamento de Am Israel e ficar longe de todas as pessoas que ela conhece durante 7 dias. Aaron, fala o Talmud, que já que ele escutou e ficou quieto, já que ele não falou para Miriam: você não pode falar assim de Moshe Rabbeinu, do nosso irmão, Aaron ficou com lepra e logo depois ele já se curou, mas só para ele perceber que ele tinha feito uma coisa errada. Moshe vê aquilo e reza para Hashem e fala: Hashem, por favor, cura minha irmã. Hashem fala: não, o mínimo que eu vou dar de punição para ela aprender são 7 dias, porque isso parece como um filho que cospe na cara do seu pai. Essa é a história que conta pra gente a Torá. O Talmud explica, daqui a gente vê a gravidade da Lashon Hará, a gravidade da blasfêmia, a gravidade da fofoca. Miriam não tirou nenhuma palavra má de Moshe Rabbeinu. Ela não falou: Moshe Rabbeinu é aquilo, Moshe Rabbeinu é isso, Moshe Rabbeinu faz coisas erradas. Ela simplesmente perguntou, ela queria entender, por acaso ele é um profeta e nós não somos profetas? E por causa dessa frase, Hashem considerou isso uma fofoca e ela recebeu essa doença, que é uma doença espiritual, não somente
física, mas é mais perto do que a gente conhece hoje em dia, seria como uma lepra, mas não é exatamente uma lepra porque é mais espiritual, mas foi isso que aconteceu com ela. E a maior pergunta que eu quero fazer aqui é por que a Torá traz a proibição de fofoca e de blasfêmia com irmãos, com uma família. Por quê? O que a Torá quer te ensinar aqui atrás das cortinas, entre as linhas da Torá, o que está escrito? E a resposta para isso é que a Torá vem te falar: perceba que as pessoas que você mais faz fofoca e mais faz blasfêmia, mais fala mal, são os seus familiares. Não são as pessoas que você não conhece ou que você tem uma relação meio a meio, não tão próxima. As pessoas que você mais faz fofoca são os seus familiares. Por quê? Porque a pessoa se sente próximo e ele sente que ele pode fazer o que ele quiser e ele pode falar mal da mãe dele, do pai dele, do irmão, da irmã dele, dos filhos dele, da avó dele, do vô. Isso é que a Torá quer te ensinar. Preste atenção sobre quem você fala mal. E mesmo que hoje em dia a gente não tenha a lepra física, a lepra espiritual continua. E uma pessoa que faz blasfêmia, uma pessoa que fala mal, faz fofoca e denigra a imagem de alguém perante outras pessoas, ele fica com lepra espiritual. Então que a gente entenda isso, cada um preste atenção nas palavras que ele fala, não fazer fofoca um pro outro e não falar mal, principalmente dos seus familiares, porque essas são as pessoas que a gente mais se dá ao luxo, se permite falar mal. Cada um que preste atenção nisso. Está escrito também no Talmud que esse foi o motivo que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e não um mês que nem eles tinham que ficar. Eles ficaram 40 anos no deserto porque eles falaram mal. Falaram mal de quê? Da terra de Israel. E se alguém que fala mal de pedras e de terra e de animais e árvores, que é a terra de Israel, recebe uma punição de ficar 40 anos no deserto, o que a gente vai dizer quando chegamos perante Hashem, perante o Criador, e ele perguntar pra gente: por que você falou mal do seu irmão, da sua irmã, da sua mãe, do seu pai? O que a gente vai responder? Que a gente entenda e perceba quais são as palavras que nós tiramos da nossa boca.